Fluminense mira mais reforços nessa janela de transferência e a gente tem 2 negócios fechados. Além disso, situações próximas a se definir e também atualizações da situação do atacante John Kennedy que está se transferindo para o Pachuca lá do México. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui da Central Fluminense. Então desde já eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. É notícia já divulgada o interesse do Fluminense no lateral esquerdo Wendel do Porto. O Fluminense fez uma proposta de 1,5 milhões de euros pelo jogador. O Porto aceitou, mas o atleta não, já que ele tem um pré-contrato firmado com o São Paulo para a próxima temporada. Apesar disso, a posição de lateral esquerdo segue como prioridade para o Fluminense nessa janela de transferência. A gente tem nesse momento uma situação de Gabriel Fuentes e Esquerdinha como membros desse plantel, que o Fluminense conta para esse começo de temporada. O GE traz um levantamento da situação da posição no Fluminense. O lateral esquerdo Lucas Esquivel, por exemplo, do Atlético, era um dos principais alvos do clube para 2025. Só que a situação é que o Atlético Paranaense disse que tinha o objetivo de vender o jogador para a Europa. Isso ainda não aconteceu. O Fluminense está observando a situação em compasso de espera ali, o GE usa essa expressão. Outros nomes nesse período foram avaliados, como o Marçal, que não renovou com o Botafogo, tinha informação de que a situação estava avançando, tinha negociações avançadas com o Fluminense, e também a situação do René. O René não renovou o contrato dele com o Internacional, tem a aprovação do Mano Menezes e pode ser um jogador que o Fluminense vai contratar para a posição. A situação não está definida, mas o Fluminense quer sim um reforço para a lateral esquerda. Minha análise é o seguinte, eu vejo uma discrepância muito grande no nível dos jogadores comentados. O Wendel é um lateral de seleção brasileira, jogou Copa América e tudo, assim, seria uma baita contratação do Fluminense. E aí você vem falar de Marçal, de René, acho que o nível já dá uma caída muito grande, O Wendel é um jogador que chegaria para vestir a camisa ali e ser titular. Eu enxergo dessa maneira. O Gabriel Fuentes deixou uma boa impressão nos últimos 2 jogos do campeonato. Ele joga contra o Cuiabá e contra o Palmeiras, mas o Wendel seria um cara para chegar e vestir a camisa. Tem toda a situação dele lá com o Porto e com o São Paulo. O Porto está estudando da queixa na FIFA, porque acha que o São Paulo negociou com o jogador antes do período que podia assinar o pré-contrato, que rolou um aliciamento e tudo mais. Mas, enfim, essa aí é uma situação que aparentemente tá morta para o Fluminense. O Wendel vai de fato jogar lá no São Paulo. A gente quer um reforço para a posição. Agora eu quero saber qual é o nível desse jogador. Marçal, René não são jogadores que me agradam. O Wendel, como eu disse, me agradaria e me agradaria muito. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Pode haver uma reviravolta também na situação do Lucas Esquivel, lá no Atlético. Eles não conseguiram vender o jogador para o futebol europeu. Quem sabe ele não pinta aqui no Fluminense, também é um nome que me agrada. Eu acho um jogador de bom nível, sim, para o Fluminense em 2025. Quero saber de você, ligadinho aqui na Central. Quem que você traria para a lateral esquerda do Fluminense? Quem é o seu nome preferido para a posição? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Vamos falar de negócio fechado, porque tem 2 negócios fechados no Fluminense, um de saída e um de chegada. A gente vai trazer uma atualização sobre isso aqui. Só antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando do seu nome e de onde você está ligadinho aqui no canal. A gente gosta muito de saber até onde a Central alcança nesse mundão gigantesco. A galera chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Cláudio Souza de Nova Iguaçu, para o Pedro de Santa Rita, também lá em Nova Iguaçu, para o Roque de Araruama, André Nunes de São João da Barra, no Rio de Janeiro, e para o Nelson Gomes lá de Aracaju. Um abração para a galera tricolor ligada aqui no canal, convite reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar desses 2 negócios fechados. Eu vou começar falando de saída aqui. O GE informa pra gente que o Fluminense fechou a negociação de empréstimo do Lucas Justin ao Guarani. O Lucas Justin é um lateral direito, pode jogar como zagueiro também, formado na base do Fluminense. Chegou a ganhar algumas oportunidades maiores com o Fernando Diniz,
Lembro que ele foi titular no fim de 2023 naquele jogo contra o Palmeiras, na penúltima rodada. Ele jogou na lateral direita, inclusive foi expulso nesse jogo. É um lateral que não conseguiu despontar ainda no profissional, vai ter essa oportunidade de jogar a Série C e o Campeonato Paulista pelo Guarani. O Paulistão é um torneio muito atrativo, né, em termos de estadual, para os jogadores ganharem essa minutagem e terem esse destaque. Então eu acho uma negociação muito positiva, tanto para o Fluminense quanto para o jogador. Aqui ele não consegue ser titular, ele é a terceira, quarta opção do clube no elenco ali, então indo para o Guarani ele vai ganhar os minutos que ele precisa para se desenvolver e quem sabe lá na frente, né, voltar mais pronto para dar frutos ao Fluminense. Confesso a vocês que eu não sou o maior fã do jogador, não vejo tanto potencial e tanta qualidade nele, mas quem sabe, né, pode evoluir, ainda é um jogador jovem, recém saído de Xerém, vai ter essa oportunidade no Guarani. Pode ser um caso tipo do John Kennedy, né, que joga um Paulistão, se destaca e volta para o Fluminense para ser uma peça importante. Outro jogador também que a gente tem um negócio fechado já, e quem traz isso para a gente é o Fabrício Romano, né, referência em negociações internacionais, né, um cara que no mundo inteiro tem muita credibilidade quando se fala de contratação de jogador, muito bem falado. Ele afirma que está tudo fechado entre Liverpool e Fluminense para a transferência do goleiro Marcelo Pitaluga. De acordo com o Fabrício Romano, todos os documentos já estão assinados, tá, para o retorno do goleiro ao Brasil. O Liverpool vai ficar com 40% dos direitos do atleta, 60% vão para o Fluminense, e aí a gente vai ter uma negociação sem custos envolvidos. O Fluminense não vai pagar nada ao Liverpool para ter o goleiro, só vai ceder aí esses 40% dos direitos econômicos. Marcelo Pitaluga vem, a princípio, para ser o reserva ali do Fábio, né? Brigar com o Vitor Eudes pela posição de reserva do Fábio, quem sabe lá na frente ser um sucessor do nosso veterano goleiro. Cara, a negociação do Pitaluga, a gente conversou bastante sobre isso na live ontem aqui da Central. Eu e o Daniel, a gente debateu um pouco esse tema. Eu não sou o maior fã dessa ideia, porque eu entendo que o goleiro precisa ter minutagem para evoluir. Eu até vejo o potencial no Pitaluga. A gente lembra, né, quando ele saiu daqui, ele era um goleiro de seleção brasileira sub-17, mas nesses 5 anos de Europa ele jogou muito pouco, teve poucos minutos. Eu entendo que para o jogador evoluir, principalmente o goleiro, ele tem que jogar, ele tem que ter minutagem. Aqui no Fluminense ele não vai ter minutagem. O Fábio é soberano na posição. Eu não vejo ele com um nível para desbancar o Fábio, inclusive, pelo menos não por enquanto. O Fábio é soberano na posição, então ele não vai ter esse espaço que ele precisaria ter para se desenvolver. Não acho que o Fluminense vai trazer o jogador para emprestar para alguma equipe menor em que ele possa jogar. Lá na Europa ele teve alguns empréstimos, mas não conseguiu ter destaque. Então assim, não é o tipo de negociação que me agrada. Como é uma negociação sem custos para o Fluminense, né? Assim, sem custos, que eu quero dizer, o Fluminense não está pagando nenhum valor ao Liverpool para ter o jogador, não é algo que vai me fazer arrancar os cabelos aqui e ficar indignado. Mas não é uma contratação que me agrada não, tá? Acho que o Fluminense precisava de um goleiro mais pronto para ser esse reserva do Fábio e quem sabe o sucessor dele para a próxima temporada. Quero saber, claro, de você, ligado aqui no canal, a sua opinião. Você aprova a contratação do goleiro Marcelo Pitaluga pelo Fluminense? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. E se tem esses negócios fechados, tem situações muito bem encaminhadas. O Fluminense está muito próximo de acerto com alguns jogadores. O GE traz pra gente que após anunciar a renovação do Manuel, coisa que o Fluminense fez nessa semana, a renovação de Cano, Keno e Samuel Xavier deve ser anunciada oficialmente ali por perto da reapresentação oficial do elenco. Os jogadores vão se reapresentar, a maior parte do elenco do Fluminense, né, os titulares, vamos dizer assim, se reapresentam no dia 8 de janeiro, e aí deve rolar a assinatura de contrato desses 3 jogadores, o Fluminense estendendo os seus vínculos. Cano, Keno, Samuel Xavier, os 3 renovando até o fim de 2026 com o Fluminense. O GE traz para a gente que Lima e Ganso, outros 2 jogadores com contrato até o final de 2025, também tiveram propostas pela renovação, estão na fase de negociações, né? Já tinha saído uma informação lá atrás que eles tinham feito uma contraproposta ao Fluminense que estava sendo avaliada, ainda não fecharam, mas a tendência é por um desfecho positivo. Outro jogador com vínculo até o fim de 2025, que está nos planos do Fluminense, é o lateral Guga. Foi procurado pelo clube, mas ainda não respondeu a proposta, então não se sabe se ele vai renovar ou não esse contrato. O Guga não conseguiu se firmar ainda como titular do Fluminense. A gente paga ali em 2023 cerca de 10 milhões de reais ao Atlético Mineiro para contratar o jogador, mas até agora ele não conseguiu se firmar, não conseguiu tomar a vaga do Samuel Xavier, inclusive jogou muito mais ali como lateral esquerdo em alguns momentos com o Fernando Diniz
do que efetivamente na posição do Samuel. Então a gente deve ter esses acertos aí oficializados ao longo dessa semana, na representação no dia 8, e a situação do Lima e do Ganso e do Guga também seguem em aberto. Vamos falar do John Kennedy. John Kennedy está indo lá para o Pachuca do México. A gente sabe, né, a negociação já se arrasta há algum tempinho. Vai ser emprestado com uma opção de compra ali em torno de 36, 40 milhões de reais. E de acordo com o Jornada 1902, ele passou pelos exames médicos lá no Pachuca, foi aprovado e está treinando normalmente por lá. O anúncio oficial do jogador pelo clube mexicano deve ocorrer na segunda-feira, também conhecida como amanhã, dia 6 de janeiro. Então o John Kennedy, de fato, vai jogar o Pachuca nessa próxima temporada. Vamos torcer, né, para que ele consiga recuperar a sua melhor fase, consiga voltar a ser um cara útil, né, porque em 2024 a temporada do John Kennedy foi muito ruim, ficou fora de forma, ficou muito mais marcado pelos problemas extracampo do que, de fato, pelos gols, o que a gente esperava dele na temporada. Ele tem ali um fim de 2023 muito bom, muito positivo, mas não consegue em 2024 repetir. Eu até falava, lembro que eu falava no começo do ano, que quando chegou a notícia de proposta do exterior pelo John Kennedy, eu falava, cara, é melhor segurar o John Kennedy, porque esse ano vai ter Olimpíada que ele vai jogar, no caso não jogou porque o Brasil não classificou, e a tendência é que ele ganhe a posição de titular no Fluminense, né, ganhe mais minutos. Em 2023 o John Kennedy era reserva, né? Até o quadrinho aqui atrás, você vê, ó, final da Libertadores ele não foi titular, ele faz o gol, mas ele entra no segundo tempo. Então ele não era titular ainda do Fluminense. A tendência era que em 2024 ele conseguisse ganhar mais minutos, conseguisse se tornar uma peça importante. Mas o que aconteceu foi o contrário, né? Ele perdeu cada vez mais moral e prestígio, termina ali a temporada em diversos jogos sem ser sequer relacionado pelo treinador Mano Menezes. Agora vai lá pro Pachuca do México torcer, né, para ele voltar a meter gol, voltar a ter alegria jogando futebol. E quem sabe, né, ou o Pachuca compra ou volta um jogador melhor aqui pro Fluminense. E tem jornalista cravando que o Fluminense está negociando a contratação de um atacante. Essa é uma situação polêmica, divide opiniões. Antes da gente falar sobre isso, só rapidinho lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Basta correr no comentário fixado desse vídeo e aí você vai clicar no link que lá está. Vai abrir o canal da Central Fluminense no WhatsApp para você. Aperta o botão seguir de maneira 100% grátis. Você vai ter acesso a tudo que acontece com o nosso tricolor. Beleza? Vamos falar dessa informação importante, porque o jornalista Jorge Nicola traz a informação de que o Fluminense negocia a contratação do atacante Rony do Palmeiras. O André Hernan, também jornalista, já tinha noticiado que o Rony foi procurado pelo Fluminense e outros clubes da Série A do Brasileirão. Vasco, Bahia, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Santos haviam feito sondagens, mas o jogador não definiu ainda o seu futuro e está aguardando uma proposta concreta. De acordo com o Jorge Nicola, existe uma negociação do Fluminense, de fato, para contratar o Rony para 2025. Vou até abrir aspas aqui para a declaração dele. Ele fala: eu não descartaria que o Rony aparecesse no Fluminense. O clube do Rio de Janeiro tem demonstrado muito interesse na aquisição do atleta e discute com o Palmeiras a possibilidade de uma contratação por empréstimo ou em definitivo. Então essa é a situação. A gente sabe que o Fluminense busca um centroavante no mercado. A gente tem John Kennedy saindo, acabei de falar, Cano, Cauã Elias ali para posição, você tem um retorno do Lelê para jogar o Carioca, mas sinceramente isso não é uma informação não, é mais um feeling, uma opinião minha. Eu acho que o Lelê deve ser emprestado ao longo dessa temporada. O Fluminense já tentou colocar ele na negociação lá pelo Lucas Arcanjo, que não rolou. Como o jogador estava machucado, acabou não rolando, não indo para frente essa situação. Um palpite meu de que o Lelê vai ser emprestado esse ano. O Fluminense busca um centroavante no mercado, mas o Rony não é esse nome, tá? Eu gosto do Rony, eu sou a favor dessa contratação. Eu sei que vai ter a galera que vai me apedrejar, porque, enfim, é um jogador realmente que divide opiniões, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia. Fez um 2024 muito ruim no Palmeiras, né? Não tem uma boa temporada por lá, mas é um jogador que me agrada. Para jogar como camisa 9, como centroavante, não. Eu não acho que o Rony seria esse centroavante. Não é um jogador de estatura, é um jogador de muita velocidade, muita força física, mas para jogar como centroavante, camisa 9, não. Agora, o Rony vir para jogar pelo lado do campo, como um ponta, como um segundo atacante, aí me agrada muito. Me agrada e me agrada muito, tá? O Rony é um jogador que eu gosto, apesar da temporada ruim que ele fez no Palmeiras. Gostaria dessa contratação, mas tem esse adendo. Se ele vier para jogar de centroavante,
a gente vai se estressar com o Rony, vai se estressar muito. A reclamação dos torcedores do Palmeiras é de que ele perde muito gol. Eu acho que o Abel Ferreira escala mal o Rony, a verdade é essa, bota o Rony de centroavante, não é a dele, até pelo porte físico do Rony. Mas eu quero saber de você, ligado aqui no canal, porque é uma contratação que, caso ocorra, né, ela divide muitas opiniões. Quero saber de você, se seria a favor da contratação do Rony pelo Fluminense? Comenta aqui embaixo. Uma apuração aqui da Central Fluminense, uma situação de um jogador que vem muito contestado para o Flu, chega ali em agosto de 2025 e não conseguiu até agora cair nas graças da torcida. Tô falando do volante Vitor Hugo. O Fluminense contrata ele por empréstimo junto ao Cascavel do Paraná, um vínculo de 1 ano, ou seja, vai até o fim de, até julho de 2025. Chega por empréstimo aqui no Fluminense. Ganha alguns minutos com o Mano Menezes no time principal, não agrada, chega a jogar uma partida no Sub-23, também não vai bem nesse jogo, e está com o elenco tricolor, que se representou mais cedo para disputar o Campeonato Carioca. A tendência é que role alguns minutinhos para ele nesse começo de ano. Mas a gente conseguiu essa apuração de que ele chegou a ter um interesse de um clube da MLS. Tá? O Vitor Hugo é um jogador que teve uma sondagem de um clube lá dos Estados Unidos, só que não houve avanço nas tratativas e a prioridade do jogador é seguir aqui no Fluminense. O Vitor Hugo quer cumprir o contrato, quer ganhar o seu espaço aqui com a camisa tricolor. Repito, ele está nesse grupo que se representou, né, no dia 2 de janeiro lá no CT Carlos Castilho e pode ganhar alguns minutos com o Mano Menezes nesse começo de Campeonato Carioca. Sinceramente, não vejo o Vitor Hugo ganhando posição no Fluminense. Acho que se ele ganhar mais minutos vai ser algo ruim, sendo muito sincero. Não vejo qualidade no Vitor Hugo para jogar no Fluminense. Foi uma contratação, quando feita lá em agosto, que eu não entendi nem um pouco, ninguém sequer conhecia. Ele jogava na Série D, não era destaque por lá, caiu de paraquedas no Fluminense. E eu, se eu estivesse no lugar dele, eu assinaria positivamente para essa sondagem da MLS, porque eu acho que lá nos Estados Unidos ele poderia ter maior minutagem do que ele vai ter aqui, poderia ganhar mais, ganhar em dólar, eu acho que seria bom para o jogador. Mas enfim, ele recusa aí recusa sair do Fluminense, vamos botar dessa maneira, quer cumprir o seu contrato, quer ganhar o seu espaço aqui no tricolor, beleza? Essas eram as informações que eu queria trazer para vocês nesse vídeo aqui. Então, já peço novamente, né, para você que ainda não deixou o like, deixar o like. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.